O editorial do Fórum 11:30, queridos e queridos. Eu vou fazer um Fala Vai um pouco diferente hoje, para testar aqui um formato que eu gosto muito de fazer no dia a dia, nas conversas, quando as pessoas vêm aqui em casa para comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e tal. Muitas vezes eu me pego contando histórias da política, porque já vão-se aí 57 anos de vida, completarei agora, neste 19 de novembro, 58 anos, mais do que 40 envolto com política. Eu entrei na faculdade com 17 e comecei a fazer política no dia seguinte. Já fazia antes, ali no dia a dia, porque meu pai, meus tios foram envolvidos com o Partido Comunista aqui de Santos, com a militância de alguma maneira, cinemateca e coisas assim. Então, na minha casa, conversa domingo eram brigas monumentais sobre política. Enfim, eu vi a série do Collor, né? Que é o Caçador de Marajás, e tem muita coisa ali que eu queria um dia bater um papo com vocês, mas hoje eu falei, eu vou falar de Lula e de Brizola, vou estrear falando dos dois, porque muito se fala sobre as brigas de Lula e sobre Brizola, e tem um episódio, que é o episódio da eleição de 89, que é um episódio que define um pouco o que seria o campo progressista no Brasil nos próximos 20 e 30 anos, que acabou levando Lula a ganhar a eleição de 2002 e se tornar uma pessoa com longevidade política de já se vão aí 23 anos disputando presidências e quase todas ganhando, perdendo apenas em 2018 quando estava preso. Em 1989, Lula e Brizola disputaram pau a pau aquela eleição. O Lula começou lá atrás, o Brizola era um candidato que tinha mais força política, tinha sido governador em 82 no Rio de Janeiro, se elegeu em 82, quando volta depois da ditadura, se não me engano ele volta em 79 com a anistia. Ao invés de ir para o Rio Grande do Sul, que tinha sido seu domicílio eleitoral, ele vem para o Rio de Janeiro e sai candidato a governador, começa lá atrás em 82, ele era o último colocado, eu me lembro de uma capa de Veja, ele lá com um bonequinho pequenininho e tal, ele vai ganhando força e derrota o PMDB, que era um partido que lutava pela democracia, que tinha o Moreira como candidato a governador. Em 86, ele lança o Darcy Ribeiro, que era o seu secretário de Educação e o seu vice, e perde a eleição no Rio para o Moreira Franco, que por conta de uma coisa que eu até hoje digo que me arrependo por demais de ter torcido por essa figura, que tem lá sua importante história, que é o Gabeira. O Gabeira sai candidato no Rio apoiado pelo PT em 86, tem lá 10% dos votos, exatamente os votos, muito mais do que faltaram para o Darcy ganhar do Moreira Franco. Ele perde um pouco de força, mas ainda é o candidato que preocupava as elites. Ele vai para a eleição de 89 com 15%, 16% das intenções de voto, por conta fundamentalmente de dois estados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, o Brizola tinha mais de 70% das intenções de voto. Vejam, o Lula começava com 5%, 6%, mas uma campanha muito mais estruturada em nível nacional por conta dos sindicatos e da Igreja Católica. Quando a gente vê o crescimento da igreja evangélica na política nos dias de hoje, e que foi a base da eleição do Bolsonaro em 2018, sem dúvida alguma, em 1989 isso acontecia pela esquerda com o PT, com a Igreja Católica, por conta da teologia da libertação. Lula e Brizola disputam pau a pau aquela eleição até os últimos dias. O Lula meio que passa o Brizola na reta final nas pesquisas. A única pesquisa que dava empate entre Lula e Brizola no último dia era o Ibope. As outras davam o Lula um pouco na frente e o Brizola reclamava que estava sofrendo um boicote das pesquisas e da Globo, digamos que tinham inflado a candidatura Lula naqueles últimos dias. E quando abrem-se as urnas, de alguma maneira, o Brizola tinha lá suas razões, porque a diferença foi de menos de 400 mil votos. 16,08 a 15,45. Ou seja, Collor no primeiro lugar, com 30,48, Lula 16,08, Brizola 15,45. Só que não pense que foi assim. O TSE foi lá, fez a apuração, no mesmo dia você ficou sabendo. Foram 4, 5 dias de apuração. E como o Brizola tinha mais voto nos estados
estados que apuraram mais rápido, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro em especial, foi só quando chegaram os votos do Nordeste, principalmente, que o Lula ultrapassou o Brizola. O Lula ultrapassa na última hora e a Folha crava segundo turno num dia pela manhã, a partir de projeções do Datafolha, que você ia ler o jornal do dia seguinte, né? E o Datafolha deu a manchete, mesmo ainda no calor da apuração, deu a manchete: o segundo turno será entre Lula e Collor, por conta das projeções do Datafolha, feito com base no que já havia sido apurado. Demorou quase uma semana. Lula e Collor no segundo turno. Aí começam as negociações. O Lula fala: não, preciso conversar com Brizola e com Covas e tentar consolidar uma frente ampla para ganhar as eleições do Collor. O Lula pega um avião, vai para o Rio de Janeiro e desembarca, vai na casa do Brizola e toca a campainha: eu quero conversar contigo. O Brizola, meio a contragosto, recebe o Lula e faz uma proposta: vamos fazer o seguinte, você renuncia à candidatura, eu renuncio à candidatura e a gente deixa o Covas disputar o segundo turno contra o Collor, porque aí não é nem eu nem você e o Covas tem mais chance de ganhar do Collor. Evidentemente, o Lula não aceita. Fala: aí não, violão, não vou aceitar essa negociação. Eu fui para o segundo turno, eu vou disputar o segundo turno. Volta para casa, continua aquela negociação, o Lula tenta convencer o Covas reticente, o PSDB embarcar nessa, talvez dar um apoio crítico, enfim, mas hoje eu vou falar de como se fechou o acordo. O Lula vai de novo para o Rio e tem uma reunião numa casa na Linha Vermelha, que aí viria se chamar o Acordo da Linha Vermelha, onde eles se encontra Zé Dirceu, Darcy Ribeiro, o Lula, o Brizola, o Zé Ibrahim, que era um dirigente que foi importante na greve do sindicato dos metalúrgicos de Osasco, estava nessa reunião, como também o Carlos Lupe, que é o atual presidente do PDT. E nessa reunião, o Brizola exige que o PDT tivesse participação direta na coordenação da campanha do Lula e que o programa de governo do Lula incorporasse propostas trabalhistas e nacionalistas históricas do brizolismo e também do varguismo. Ou seja, o Lula, que até aquele momento e o PT, que fazia um discurso antitrabalhista, assumissem um discurso trabalhista, ou pelo menos muitas propostas do trabalhismo histórico, para que o PT tivesse o apoio do PDT. Ali o Lula aceita e o Brizola anuncia, então, na sequência, o apoio do PDT ao PT e ao Lula. Vai para o segundo turno, o Covas dá um apoio crítico ao Lula e depois acontece a eleição. E essa série que está no ar da Globo, que é o Caçador de Marajás, conta um pouco dessa história da eleição com problemas. Num próximo vídeo eu vou tratar disso, vou abordar um pouco. Mas ali se consolida uma aliança que viria ser tensa, porque mesmo na campanha, eu fazia campanha naqueles momentos no ABC Paulista, em São Paulo, você tinha muita tensão, fazendo campanha para o mesmo candidato, entre os militantes do PT e do PDT, porque o pessoal do PDT achava que o Lula ia acabar perdendo a eleição para o Collor, como aconteceu, né? E poderia ter apoiado o Brizola ainda no primeiro turno, e que o Brizola não tinha ido para o segundo turno por conta da Globo, que teria manipulado a cobertura final das eleições e dado muito mais visibilidade para o Lula poder chegar nele segundo turno. Mas o acordo, aquele acordo de apoio do Lula ao Brizola, do Brizola ao Lula, que viria a resultar em votações espetaculares para o Lula, tanto no Rio de Janeiro como no Rio Grande do Sul, onde o Lula teve mais de 70% dos votos no segundo turno contra o Collor, se chamou o Acordo da Linha Vermelha. Era isso que tínhamos para hoje, amigos. Um Fala Rovai diferente que eu quero fazer de vez em quando aqui com vocês, contando histórias da política desses 40, 50 anos de política que eu vi, ou eu ouvi, ou eu vivi. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play.
Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.